Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, nosso encontro semanal de estudo da Bíblia. Nós temos aqui buscado compreender mais a palavra de Deus nessa temporada a respeito dos ensinos de Jesus. A cada semana um novo tópico e hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito de santificação. Estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, na cidade de Jacareí, São Paulo, com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil para estarmos juntos nesse novo empreendimento de estudo da Palavra de Deus. Todos eles são muito bem-vindos, já estamos aí com nossas Bíblias em mãos e eu quero convidar você que também está em casa aí a pegar a sua Bíblia e a se juntar a nós na compreensão de mais um tema da Palavra de Deus. Aproveitando, eu quero oferecer para você também o nosso guia de estudo. Nós temos um guia muito especial que a gente oferece para os nossos telespectadores, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Você pode ligar para nós, mandar uma mensagem para o WhatsApp ou mesmo acessar a nossa página na internet. Você manda o seu pedido para cá e nós vamos enviar para a sua casa esse guia inteiramente grátis. No final do mesmo você tem um questionário. Se você preencher e devolver para nós, nós vamos enviar para você ainda um DVD com todos os temas desse guia impresso, desse material que foi gravado lá nas terras bíblicas. Você pode ter esse material para você se você responder o questionário e acertar pelo menos 70% das questões, tá bom? O oferecimento está feito aí para você. Entre em contato com a gente, vai aparecer aqui a legenda do nosso telefone, nosso WhatsApp, do nosso site e você pede o material e nós vamos pelos correios mandar para a sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso. Bom, mais uma vez aqui nossa palavra de gratidão a você que é anjo da esperança. Graças ao seu apoio é que nós, como Novo Tempo, podemos continuar enviando estudos como este de forma gratuita para as pessoas. Então, você, anjo, muito obrigado por sua parceria. E vocês, estão todos prontos para começarmos? Podemos orar para começar mais um estudo? Você que está em casa também pode nos ajudar ou nos acompanhar nessa oração? Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando você ouve a palavra santo, santidade, o que é que vem à sua mente? Muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, pensam logo em alguém assim, celestial, né? Num mediador, alguém que está no céu e é santo e pode nos ajudar de alguma maneira. Os conceitos são variados, mas eu queria que nós olhássemos hoje para a Bíblia e entendêssemos o que é ser santo à luz da Bíblia, o que significa a santificação, como que ela se opera na vida do ser humano. Vamos começar com João, capítulo 17, verso 17. Palavras do próprio Jesus Cristo. Aqui em João 17, nós temos o registro da oração sacerdotal de Cristo. É uma oração intercessora que ele fez por todas as pessoas. Inclusive, ele incluiu a mim e a você nessa oração aqui, viu? Ele orou por mim e por você. Aqui na oração, Jesus declarou aqui, Pai, eu peço não apenas por estes, referindo-se aos 12, mas por todos aqueles que um dia haverão de crer em mim através da Tua Palavra. Então, aquele que crê em Jesus, que busca através da palavra o conhecimento, é beneficiado por esta oração. E no verso 17, Jesus faz uma oração especial e diz assim, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Jesus orou para que nós fôssemos santificados na verdade. A palavra é a verdade. Então, o que santifica? É o conhecimento e a vivência da palavra. Por que Jesus tinha tanta autoridade no ensino, na pregação? Porque ele conhecia e vivia a palavra. Então, santificação à luz da Bíblia é você conhecer e viver a palavra, porque a palavra é a verdade. É necessária a santificação para nós? Olha o que diz o autor de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu pergunto, é essencial a santificação em nossa vida? Claro, a Bíblia está dizendo isso, que nós temos que seguir a paz com todos e nós temos que também fazer o quê?
buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ser santos. Precisamos entender o que é ser santo à luz da Bíblia e compreender mais esse assunto. Como eu disse, quando falamos hoje em santo, a gente pensa em Pedro, Paulo, né, como sendo pessoas santas e que até já estão no céu. Mas a Bíblia não ensina isso. Esses homens, por mais santos que eles tenham sido, a Bíblia declara que eles estão descansando no pó da terra. Paulo mesmo foi quem disse, né, escrevendo a Timóteo, que eu estou aguardando a minha recompensa, a coroa da vida eterna, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, no dia da volta dele, não antes disso. Então, estes homens foram santos, mas eles estão mortos, sepultados, aguardando a volta de Jesus, quando então eles serão ressuscitados. Sim, minha amiga? Pelo versículo que nós acabamos de ver, a santificação ela é essencial para vermos a Deus. Certo. Mas também Jesus, em outra parte, ele disse que se crerdes e for batizado, será salvo. Uhum. Aí vem aquela pergunta sempre polêmica. Aceitou Jesus, está salvo? Muito boa a sua pergunta. O batismo, a crença e o batismo, quem sabe seriam os passos iniciais no processo da santificação. E essa é a melhor palavra que a gente tem para usar. Vamos descobrir hoje que a santificação ela é um processo. Ela não é um ato isolado na vida. De fato, alguém definiu santificação como sendo a obra de uma vida toda. Então, a crença em Cristo e o batismo fazem parte desse processo de santificação. Agora, uma pessoa que crê em Jesus e é batizada, ela será salva. Por quê? Porque esses são passos iniciais. Não quer dizer simplesmente porque ela creu lá no passado e foi batizada, que ela pode ver a vida de qualquer jeito e ainda assim será salva. Não. Então, a Bíblia nos ensina de que o primeiro passo que nós damos é aceitar a Cristo, passamos pelo batismo e aí você inicia uma vida de santidade. E essa santidade ela vai num crescente, como nós iremos ler em alguns textos. Tá bem? Vamos então voltar nossos olhos para alguns textos da Bíblia para entendermos melhor esse assunto. Paulo escreveu várias cartas, né? E na sua carta à igreja em Roma e à igreja em Filipos, tem algo interessante, um elemento comum a essas cartas. Em Romanos 1,7, Paulo escreveu: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Então, Paulo está dizendo que os membros da igreja lá em Roma haviam sido chamados para serem santos. E escrevendo aos Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, quem é que Paulo vai chamar de santo? Os membros da igreja. Então, Paulo está chamando dos membros da igreja de Filipos, dos membros da igreja de Roma, de santos. Qual é a dificuldade em nós aceitarmos isso? É porque, às vezes, o nosso conceito de santidade está relacionado com o conceito de impecabilidade. Só que, à luz da Bíblia, o santo não é aquele que não peca. Santo, no sentido etimológico da palavra, quer dizer aquele que foi separado para uso sagrado. Então, ser santo é alguém que é separado por Deus para viver uma vida dedicada ao Senhor. Nada tem a ver com impecabilidade. É por isso que Paulo vai chamar os membros dessas igrejas de pessoas santas. Bom, esse assunto só pode ser compreendido quando nós entendemos de que o processo de salvação que nós começamos a ver na semana passada, ele envolve pelo menos 3 tempos na vida do ser humano: passado, presente e futuro. Chamamos essa salvação no passado de justificação. Chamamos a salvação no presente de santificação e a no futuro de glorificação. Estes são 3 conceitos da teologia que estão fortemente enraizados na Bíblia. Vamos ao primeiro deles, justificação. O que é ser justificado? É quando alguém aceita a Cristo como Salvador. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador pessoal, eu sou justificado. O que quer dizer ser justificado?
É Deus pegar a obra humana, lançar por terra e fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer. Por que é que nós somos justificados quando aceitamos a Cristo? Porque quem aceita a Cristo, a vida santa que Jesus teve, ela nos é imputada. Então, quando você é olhado por Deus, Deus não vê você o pecador. Deus vê o Cristo que habita em você, um ser que nunca pecou. Isso é chamado na Bíblia de justificação. Você pecou, merecia a morte, mas alguém vem e morre no seu lugar. O seu pecado foi justificado. Você está justificado. Você está perdoado. Você está salvo. Então, justificação é a nossa salvação no passado. Porque em algum momento da história nós aceitamos a Cristo. Quem não aceitou a Cristo como Salvador ainda não começou a viver o processo de salvação. Não passou ainda pelas fases, pelas etapas. Mas então, justificação tem a ver com santificação no passado. É por isso que o verbo usado por Paulo, ou melhor, por Tito, é que nós fomos salvos. O verbo ali está no passado. Nós fomos salvos. Quando vamos agora para 1 Coríntios 1,18, Paulo diz que nós estamos sendo salvos. E valeria a pena ler esse texto para você ver esse aspecto presente da salvação. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 18. Está na página 765. Página 765 da Bíblia que estamos usando aqui. Não sei qual é a sua Bíblia, mas vamos ler 1 Coríntios 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que o quê? Somos salvos é o quê? Poder de Deus. Para nós que somos salvos. O verbo está no presente. Eu não li o texto, vamos ler? Tito 3, 5, para você ver aqui o aspecto passado da salvação, um pouquinho à frente aí. Não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que o tempo verbal aqui é o pretérito perfeito. Ele nos salvou. Então, nós somos salvos quando aceitamos a Cristo, e isso chamamos de justificação. Nós somos salvos quando vivemos a santificação, e vamos entender melhor esse assunto, o que é ser santo. E nós seremos salvos na glorificação. Vamos então para Romanos 5, verso 9. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia, para a página 757. Página 757, Romanos 5, verso 9, Paulo é quem escreve: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós o quê? Seremos por ele salvos da ira. Seremos. Então veja, você vai encontrar na Bíblia a expressão salvação aplicada aos 3 tempos verbais. Por quê? É o que eu estou explicando, porque nós, quando aceitamos a Cristo, fomos salvos, passado. Quando no presente continuamos em Cristo, estamos sendo salvos, é uma ação contínua, e no futuro seremos salvos. Alguém explicou da seguinte forma: no passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. Ele não tem mais poder sobre nós. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Ele não mais existirá. Nós nunca mais seremos tentados. Isso vai acontecer na glorificação. O que é glorificação? É a transformação do corpo que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus a essa terra. Quando estudarmos a respeito da volta de Cristo, vamos ver mais detalhes. Mas esse corpo que nós temos, ele será transformado por um milagre divino. Todos os defeitos desaparecerão e Deus vai arrancar de nós
o que nós chamamos de natureza pecaminosa, que é a tendência para o pecado. Deus vai arrancar isso de nós, porque Adão não tinha essa natureza quando ele foi criado. Quando ele pecou, ele recebeu essa natureza. E agora, na glorificação, ela vai ser arrancada de nós. Então, salvação se processa na Bíblia em 3 tempos. Você quer um exemplo do passado, justificação, os salvos na justificação? Olha para o ladrão na cruz. Ele aceitou a Cristo e foi salvo. Eu pergunto, aquele ladrão na cruz viveu a sua experiência de santificação? Ele pôde voltar para casa? Ele pôde continuar sendo um bom cristão? Ele pôde continuar testemunhando do amor de Deus? Não. Ele não viveu esse processo, porque ele não teve tempo. Ele morreu naquele mesmo dia. Agora, a justificação que ele experimentou é toda suficiente para salvá-lo. Ok? Então, nós temos que viver o processo de santificação após sermos justificados, porque nós temos o tempo, o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, a salvação no presente nós chamamos de santificação. Então, você foi justificado no passado, foi liberto da culpa, você hoje é liberto do poder do pecado e você finalmente na volta de Cristo será liberto da presença do pecado. Jesus, para falar de santificação, usou uma metáfora. E essa metáfora está em João capítulo 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. O que é esse fruto? Quem pode me ajudar? São as obras dos salvos. Mas esse muito fruto tem a ver o quê? Com as nossas boas ações, obras. Isso é o fruto. Atitudes. Como vive a pessoa, certo? Você está lembrado da noite da traição, quando Pedro tentou se esconder ali e se aquecendo naquela fogueira? Alguém disse assim, olha, você é um deles. E Pedro disse, não sou. Não, você é. Olha como você fala. Olha como você se veste. Olha como você se comporta. Não, você é um deles. Isso é o quê? Estar ligado à videira. É produzir os frutos. Então Jesus disse, quem está ligado em mim produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, olha que bela ilustração Cristo usou. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Você já pensou? Qualquer ramo que você tira o contato com o tronco, né, perde completamente seus nutrientes, né? Albérico sabe muito bem o que eu estou falando, né? Tem uma plantação de manga linda, né? Lá em Petrolina. E aí você... Oi? É bem semelhante. É bem semelhante. Então você tem ali o galho e ele produz aquele lindo fruto. Se você arrancar esse galho e pôr de lado, o galho vai secar. Por quê? Porque os nutrientes não estão sendo conduzidos a partir do tronco que está ligado à terra. Então, assim é o cristão. Se ele não está ligado a Cristo, ele não consegue produzir os frutos. Por outro lado, se ele está ligado, ele tem que se esforçar para produzir fruto. A manga se esforça para dar manga? É natural. Ela vai produzir naturalmente. Então veja, o cristão que está conectado em Cristo, naturalmente ele vai produzir os bons frutos. Isso é resultado de um relacionamento. Então essa produção de frutos, esse estar ligado a Cristo, é uma analogia que Jesus usou para falar de santificação. Isso é santificação. Eu aceitei a Cristo, agora eu permaneço nele. Isso quer dizer que essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdade na Bíblia. Não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é algo que Deus opera diariamente na sua vida. E o seu cristianismo de ontem não serve para hoje. Você tem que estar numa constante.
É dia a dia ligado com Deus. É isso que importa. Sim, minha amiga. Falando de frutos, pastor, Gálatas 5:22 vai falar por que é natural essas obras, É né? verdade. Porque eu tenho em mim agora o fruto do Espírito, com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus em mim. Aham. É assim? Hein, Daniel, quais são os frutos aí que Paulo Diz fala? assim, mas o fruto do Espírito é, no singular, não No é? singular. Mas são várias virtudes. Amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, quem é que produz esses frutos? Quem está ligado à videira, conectado com Cristo. Isso é santificação. Então, santificação é o modo de vida daquele que um dia aceitou a Cristo. Isso não é ensinado por aí. Por que não é ensinado? Eu não sei. Mas um dos motivos é para você levar a ter uma religião descomprometida. Porque a pessoa diz, eu aceitei a Cristo, agora sou um cristão, sou um crente, e agora? Não, é isso aí. Aí ele continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. A vida dele não muda em nada. Ué, então como é que você pode explicar o processo de salvação se não há mudança? Então aquele que está conectado a Cristo, ele vai ver uma vida semelhante à vida que Jesus viveu. Esmeralda. É verdade, é só pra acrescentar, né, que o fruto do Espírito para a gente fazer através, né, da nossa vida, dos nossos atos, né, amar, perdoar, né, dar bons frutos e frutos de qualidade. E as pessoas passam assim um evangelho muito assim de opressão, de severidade, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas é tão difícil, né, servir a Cristo, viver, né, esses preceitos, viver, né, o que a palavra fala. Mas assim, quando você realmente tem um encontro, né, e você passa a entender, né, muitas pessoas não têm esse entendimento e a gente leva, né, a esse entendimento, essa comunhão, essa intimidade é mais fácil, né? A gente seguir o que está na palavra, fazer com amor, né? Perdoar, amar e fazer aquilo que Jesus ensina. Né? E você sabe, Esmeralda, uma grande barreira que é colocada pelas religiões é que a gente às vezes quer ensinar as pessoas a fazer sem ser, certo? Então a gente quer ensinar as pessoas a fazer as coisas, mas não quer dizer para elas qual é a essência do fazer, que tem a ver com o ser. Então a gente se conecta com Cristo para ser semelhante a Ele. E o resultado natural são as boas obras. Agora, se você quer ensinar a pessoa a ser boa e fazer o bem desconectada de Cristo, você está pondo sobre ela um fardo que ninguém pode carregar. Certo? Sim, Fernanda. Então, pastor, e para que eu esteja diariamente ligada a essa videira, né? Porque é igual a gente estava conversando, né? A palavra ensina muito, mas como eu trago isso para o meu dia a dia hoje? Como eu faço disso realmente na minha vida diária estar ligado à videira, né? Porque como que é a prática? Uhum. Entende? Porque eu leio na palavra, eu desejo isso para a minha vida, eu quero estar ligado à videira. Mas como eu faço no mundo, né? Tão corruptível, no mundo onde atrai as pessoas o tempo todo, como eu estou todos os dias, a cada amanhecer, renovando essa ligação com a videira, que é Cristo. Ok. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, vamos voltar com a resposta à pergunta da Fernanda. Pergunta muito interessante, por sinal. Como que eu posso viver essa vida de santidade? Como que eu posso estar conectado o tempo todo? Bom, não sai daí, a gente volta em alguns minutinhos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo um pouquinho mais a respeito de santificação. Vimos no primeiro bloco que na Bíblia a salvação acontece em 3 tempos, passado, presente e futuro. Justificação, santificação e glorificação.
Somos justificados quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Agora, o nosso viver diário deve ser de santidade, de santificação. E a Fernanda havia perguntado no bloco passado, antes do intervalo, como, né, Fernanda, que a gente pode viver essa vida de conexão. Usando aqui a analogia de Cristo, né, a videira e os ramos, como na prática que isso pode acontecer? Bom, nós não temos que reinventar a roda, né? Quando você olha para a Bíblia, você descobre um homem que andou com Deus. Qual era o nome dele? Enoque. Enoque. E onde está Enoque? No céu. No céu. A Bíblia diz que ele tanto andou com Deus que Deus o tomou para si. Você sabe que tem muitas coisas curiosas na vida de Enoque, né? Uma delas eu descobri recentemente. Você sabe quantos anos viveu Enoque? Alguém que sabe? Enoque viveu 365 anos. Quantos dias tem um ano? 365. Parece que ele é um tipo nosso na Bíblia, né? Ele viveu 365 anos aqui na Terra. Parece que a ideia é a seguinte: você tem que viver 365 dias na presença do Senhor, como Enoque viveu 365 anos. Só que a gente aprende que Enoque andou com Deus 300 anos. Mas espera aí, se ele viveu 365, por que então que ele andou 300 anos com Deus? E sabe o que a gente descobre? Que no ano 65º da vida de Enoque alguma coisa aconteceu. Sabe o que foi? Ele se tornou pai. Enoque se tornou pai aos 65 anos de idade. E parece que esse contato de pai e filho foi o que aprofundou a experiência de Enoque com Deus. E é por isso que Jesus, ao nos ensinar a referir-se a Deus, ele nos ensinou a orar dizendo: Pai Nosso. A nossa relação é relação de filho-pai com Deus. Como é que você se conecta com os filhos? Não é convivência? É convivência. Ainda ontem eu gastei algumas horas com 2 dos meus filhos. Eu tenho 3. Um deles é bebê ainda, né? Mas eu tenho 2, um que tem 4 anos e o outro tem 2, e eles já são bem ativos. Ontem eu gastei um bom tempo com eles, porque eu decidi fazer uma pipa com eles. Alguns chamam raia, né? Pipa, outros falam papagaio. E eu gastei horas com eles para fazer uma pipa para cada um. Mas é esse tempo que a gente gasta com os filhos que aprofunda o relacionamento. É isso que torna-se um referencial para os filhos. É esse tempo e de qualidade. Então, viver uma vida de santidade é ter tempo de qualidade com Deus. E como é que é esse tempo? O tempo que você tiver disponível, você tem que estar conversando com Ele. Você tem que estar convivendo com Ele. E para isso Deus criou 2 grandes avenidas, né? Uma delas é a oração e outra é o estudo da palavra. Quando você ora, você fala com Ele. Quando você lê a Bíblia, Ele fala com você. Então, salvação ou santificação é esse contato. Agora, Enoque, voltando a ele descobriu um segredo. Enoque aprendeu a viver com a ciência da presença de Deus. Enoque viveu numa geração muito corrupta e muito má, mas ele aprendeu, ele desenvolveu a habilidade de ter consciência da presença constante de Deus. Então, viajando, trabalhando, onde quer que Enoque estivesse, ele tinha consciência de que Deus estava presente. E ele buscava esse contato com Deus constante. Ele aprendeu a conviver com 2 realidades, que é o mundo visível, físico, e o mundo sobrenatural, invisível. Por exemplo, nós estamos aqui agora estudando a Bíblia, você em casa está comigo estudando a Palavra de Deus, mas você não pode ver, eu não posso ver, mas os anjos de Deus estão ao nosso redor. Você sabe por quê? Porque quando a gente para estudar as coisas sagradas, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, quer saber a vontade dEle, os anjos se aproximam.
eles se deleitam com esse tipo de atmosfera. Então, essa realidade do presente, do eterno, do natural e do sobrenatural, é o que nos dá uma ideia do que é viver uma vida de santidade. É você não perder essa consciência de que Deus ama você, de que Deus está perto, de que você é uma candidata para o céu, para a vida eterna. Então é essa consciência. Viver o tempo inteiro com essa consciência. E você está ligado. Está ligado, né? Não perder o contato em momento algum. Tiesa. Pastor, pode ser uma pergunta boba, mas como eu sei que Deus está falando comigo? Muito boa a sua pergunta, né? Tem gente que fala assim, eu queria que Deus falasse comigo. E a gente lê a Bíblia e fica morrendo de inveja. Você não acontece isso com você? Comigo acontece. Tem gente que fala que ouviu. Pode pegar o microfone aí, senão não vamos ouvir você, Fernando. É porque, assim, às vezes a gente fala assim, uma pessoa fala, Deus falou comigo, assim, assim, assado. Aí, como que é isso? Como que ele falou com você? Como que essa voz estava, né? Tá certo, é verdade. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica indignado com certas coisas, né? Outro dia eu estava lendo a história de Salomão, né? Um dia Deus apareceu para Salomão e falou assim, Salomão, você vai ser rei, né? Pede, o que você quer? O que você pediu eu vou te dar. Mas, poxa vida, que privilégio, né? Deus aparecer para ele, foi em sonho, né? Aparecer em sonho e falou isso para ele, né? Aí eu quero que Deus faça o mesmo para mim também, né? Mas Deus faz. Deus disse assim, se um filho pedir para você um pão, você vai dar uma pedra? E se ele pedir para você um peixe, você vai dar uma cobra? Não. Você não quer dar boas coisas para os filhos? Quanto mais o Pai Celeste vai dar para aqueles que pedirem. Então Deus está disposto a nos dar. E Ele vai nos dar tudo que for para o nosso benefício e para a nossa salvação. Deus é tão bom que Ele nunca vai impedir que uma bênção chegue na sua vida. Ele vai impedir que coisas cheguem que farão mal para você, ou que em algum momento desvirtuarão você do caminho. Agora, excetuando isso, Ele quer o melhor para você. Agora, como que eu posso então ouvir a voz que a Tiesa perguntou, né? Eu acho que são de duas formas. A primeira delas é através da palavra. Você está vivendo um momento, uma situação. Olha, eu preciso de um conselho de Deus. Então você ora e abre a palavra e começa a ler. Através das narrativas, através das histórias, dos salmos, a algum momento Deus vai usar uma palavra que você vai entender, não, de fato, é isso que Deus está dizendo. Então todas as vezes que eu me volto para esse livro, com um sincero, com um genuíno desejo de ouvir a voz de Deus, Ele vai me falar através da palavra. Agora, além de Deus falar através desse livro, Ele também fala a minha consciência. Ele fala a minha consciência. E é nesse aspecto que eu acredito que as pessoas ouvem a voz de Deus. Ele fala a nossa consciência. Você tem que resolver alguma questão, está precisando de um conselho, precisando elucidar alguma coisa. Quando você busca ajuda, nós temos as impressões do Espírito Santo que vão nos ajudando a mostrar o caminho. E dizer, olha, esse é o caminho, andai por ele, não vá por aqui. Essas impressões que o Espírito dá em nossa mente, ela pode chegar ao ponto de ser até uma voz audível. Isso vai da nossa experiência com Deus. Então, quanto mais você afunila, quanto mais você aprofunda a sua caminhada, mais você se torna íntimo. É o que aconteceu com Enoque. Enoque caminhava com Deus e no final do dia eles voltavam para casa. Alguém disse que foi assim. Enoque caminhava com Deus, um dia, no final do dia, eles voltavam para casa. Um dia eles estavam caminhando e Deus falou assim, Enoque, nós estamos mais perto da minha casa que da sua. Vamos para a minha logo. E ele levou ele para casa. Então, a experiência de santificação é a caminhada com Deus. Adilson. Pastor, eu passei por uma experiência recente, se o senhor permitir, depois eu conto. Mas nós podemos acreditar que Deus utiliza uma outra pessoa, um outro irmão para dar algum sinal para nós? Existe isso? Posso crer nisso? Eu acredito. Eu acredito que Deus possa usar pessoas para ajudar outras.
Porque quando Paulo lista os dons espirituais, aparece um dom lá que é muito pouco comentado nas igrejas, que é o dom de discernimento. Tem pessoas que têm o discernimento espiritual e ajudam outras pessoas. Agora, deixa eu mostrar o outro lado da moeda. As pessoas que têm o dom do discernimento espiritual, elas vão chegar para você com uma informação que não é novidade na Bíblia. Então, acredita nisso. Vou dar um exemplo para você. Você descobre que tem um amigo seu que quer se vingar por algum motivo. Aí Deus impressiona no seu coração a aconselhar a pessoa. Aí você vai chegar lá e diz, olha, eu queria dar um conselho para você, né? Não faça isso, isso e isso, a palavra de Deus ensina isso, isso e isso. Eu acho que esse é o tipo de mensagem que Deus está conduzindo. É aquilo que a Bíblia já declara ser certo e errado. E que eu estou ajudando as pessoas com essa informação. Agora, eu não sei como funciona em algumas questões. Tem pessoas que chegam para você, às vezes, e querem trazer detalhes da sua vida e que Deus revelou isso para mim, para falar para você. Eu teria um certo cuidado com esse tipo de revelação. Se eu sou uma pessoa temente a Deus e estou buscando fazer a vontade dEle, por que Ele vai revelar para outro para vir contar para mim alguma coisa da minha vida? E se você pediu um sinal e ele usou alguém para dar esse sinal? Pode ser. Foi o que aconteceu. Agora, o que eu acredito é o seguinte, Deus nunca vai trazer algo novo que não esteja revelado em sua palavra. Todas as situações que nós enfrentamos estão aí. Na realidade, o que nos falta às vezes é o conhecimento da palavra para saber como proceder em cada situação. Porque se nós nos aprofundarmos no conhecimento da Bíblia, você não vai ter dúvidas sobre o seu procedimento. O que é certo e o que é errado. O que fazer e o que não fazer. A palavra de Deus é que me dá substância para isso, né? Que me dá conhecimento. Eu não posso viver à mercê de revelações de terceiros. E eu faço aqui um alerta para você, meu querido, que está me assistindo agora. Tem muita gente por aí que não lê a palavra e vai para a igreja ficar esperando a revelação disso ou daquilo. O meu conselho para você é o seguinte, busque a revelação da palavra. É na Bíblia que Deus tem a revelação para você. Porque tem muita gente por aí pretendendo trazer revelação do Senhor para a igreja, que não é revelação do Senhor coisa nenhuma. É invenção da cabeça de certas pessoas. Sabe para quê? Os seus motivos escusos. Eu vou dar só um exemplozinho para vocês, de uma experiência que um parente minha viveu. Quando o pastor trouxe uma revelação dizendo que ela tinha que acabar um namoro com um rapaz que ela namorava. Não, e o pastor foi enfático. Deus me revelou que você tem que acabar com esse namoro. E ela, acreditando na revelação, foi e acabou o namoro. Uma semana depois, estava o filho do pastor correndo atrás dela, interessado nela. Aí depois descobriu-se que o pastor inventou aquilo para que ela acabasse o namoro, porque o filho dele estava apaixonado pela menina. Então, muito cuidado com esse tipo de revelação que querem trazer por aí. Eu acredito numa revelação, mas ela está na palavra. Ela já está aí. Eu tenho que buscar. É aí que eu vou descobrir o que Deus está querendo para a minha vida. Em qualquer aspecto da minha vida. Então, eu tenho que buscar mais essa questão. Então, a revelação para nós é isso aqui. É a palavra. Certo? Gisele. Dentro disso que nós estamos conversando, realmente é importante a intimidade com Deus, né? Para a gente poder estar discernindo essas vozes. Aí me lembrei do texto bíblico que Jesus fala que as ovelhas conhecem a voz dele, né? Conseguem reconhecer realmente se é a voz de Deus ou não. E dentre isso que nós estávamos conversando também sobre, muitas vezes, as profecias na igreja e tudo, às vezes eles falam assim, para a gente ter certeza que foi uma profecia vinda de Deus, a gente tem que ver se vai acontecer ou não. Aí eu fico me perguntando, né, qual seria a intenção de uma profecia se eu tenho que esperar para ela acontecer para eu ver se adiantou ou não? Porque depois que já aconteceu, não é novidade mais, né? nenhuma. É verdade. Não é? Então, eu não sei se teria, assim, dentro da igreja, um propósito para tudo isso. Né? Muitas vezes, para isso que tem acontecido muito. Muitas pessoas vão para os cultos buscando isso. Aí eu vou lá porque o pastor vai me dizer tudo que vai acontecer na minha vida.
O apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Paulo diz isso. Então, o que é dom de profecia para Paulo? Não é trazer uma revelação de um detalhe da vida de terceiros. Profecia para Paulo é você exaltar aquilo que está revelado. Então, quando eu descubro, quando eu estudo esse livro e prego para outras pessoas, eu estou, biblicamente, profetizando. Porque o profeta na Bíblia não é aquele que faz apenas previsões do futuro. O profeta é o porta-voz de Deus. Esse é o sentido até etimológico da palavra. A palavra hebraica navi e a palavra grega profetês significa porta-voz. E você vai ter um monte de profetas na Bíblia que nunca fizeram uma única profecia. Nunca profetizaram nada em termos de futuros acontecimentos. Mas eles tinham a mensagem de Deus para aquele momento. Então, aquele que leva a mensagem de Deus, ele tem o dom da profecia. Então, esse é o ideal de Deus. É por isso que Deus fala que o ideal é que todos nós busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, dentro dessa área, tem mais um ponto que eu queria tocar com vocês, que nós temos que entender. Se santificação é um processo e obra de uma vida toda, quando Cristo voltar, cada pessoa vai estar num nível diferente. Porque você não pode esperar do cristão que ontem aceitou a Cristo que ele tenha a mesma maturidade espiritual de alguém que já caminha há 40 anos ao lado do Senhor. Então, quando Cristo voltar, haverá tantos graus de santificação quanto o número de salvos. Porque cada um vai estar num nível diferente. Isso é belo, sabe por quê? Isso ensina para mim e para você que o ideal de Deus não é que todos nós um dia sejamos iguais, mas que cada um viva a sua experiência com Deus diária de crescimento. E se haverá graus de santificação quando Cristo voltar, o que é que vai determinar a salvação de uma pessoa? Não é se ela atingiu X ou Y na estatura espiritual, é se ela está num plano ascendente ou descendente. Se você está num crescente espiritual ou num decrescente. Então, cada dia que amanhece, como diz a palavra, as misericórdias se renovam, né? É uma oportunidade para o crescimento espiritual, para o aprofundamento da caminhada com Deus. Agora, qual é a grande estratégia do diabo? E aqui a gente chega, né, num ponto crucial. A estratégia primordial do diabo é o entretenimento. Essa é a especialidade dele. Entreter as pessoas. Quando alguém está com tempo livre, o que é que ele faz nesse tempo livre? A coisa que mais fascina ele. Alguns vão passar horas e horas livre num aparelho de celular. E hoje as pessoas estão até cabisbaixas, né? Porque todo mundo vive assim, né? No celular. O tempo inteiro no celular. Tem gente que vai gastar horas e horas no celular. Tem gente que vai gastar horas e horas com esportes. Tem gente que vai gastar horas e horas com novelas, com filmes, N coisas. E veja, não estou dizendo que é pecado você ver um futebol, que é pecado você usar um celular, nada disso. Mas o que é que eu faço com o tempo que eu tenho? O que eu faço com esse tempo? Como eu estou usando esse tempo? Porque o tempo também é um dom do Senhor. O tempo que nós temos também temos que administrá-lo para Deus. O que eu faço com o tempo que eu tenho? Então, muitas vezes, se eu estou entretido com outras coisas que não estão me alimentando espiritualmente, eu posso estar num processo de vida espiritual decrescente. E esse é o perigo. Então, eu tenho que estar atento a todo tempo para saber se eu estou usando o tempo de forma sábia.
E se eu estou permitindo que essa ligação com Cristo, se ela está sendo contínua, porque ela é vital. E se eu não estiver continuamente ligado à videira, eu vou enfraquecer. E se eu me enfraquecer, eu posso levar até uma queda. Então a palavra de Deus é muito clara em dizer que nós devemos permanecer na videira. E essa obra de santidade, quem é que opera? Também é o próprio Deus. Olha o que Paulo escreveu. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus da paz é que nos santifica. E Ele tem que nos santificar em quê? Tudo. Santificar em tudo. Então, em qualquer aspecto da vida, eu tenho que buscar essa santidade. E Paulo diz que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Usar a mente para cultuar a Deus, para relacionar-se com Ele. E não nos conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amigos, eu e você estamos diante de um tema que é muito especial. E esse tema tem a ver com crescimento em graça, crescer na graça do Senhor Jesus. Então, convido você hoje a juntos tomarmos uma decisão. Qual seria? Tomo hoje a decisão de me relacionar com Cristo diariamente, através do estudo da Bíblia e da oração. Abrirei meu coração à influência do Espírito Santo e permitirei que Ele me transforme à imagem de Cristo. Esse é o desejo de Deus, nos transformar à imagem de Cristo. E esta obra de nos transformar à imagem de Cristo é chamada na Bíblia de santificação. Ou seja, você vai sendo separado, como foi Enoque, e um dia Deus o levou para os céus. Essa também é a nossa esperança, um dia sermos levados para os céus. Isso só vai acontecer se essa obra de santidade ela tiver lugar em nossa vida. Por isso, enquanto ouviremos essa canção agora, eu queria perguntar a você, não gostaria você de abrir o seu coração e permitir que a influência do Espírito Santo tome conta de você, tome conta da sua vida? Não quer você hoje escolher crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus? Pensa nisso enquanto você ouve essa canção. Eu ganhei, era assim, uma vida de alegria que herdei. Era bom, fácil pra mim, eu pensava ser um grande vencedor. E um vazio que senti me fez saber e descobrir, não consigo ver mais chances para mim. Arde meu peito, em pranto estou, é o desespero que tomou. Não me rejeites, me aceite, por favor. Quero em teus braços descansar, aos teus caminhos regressar. Me perdoe, me aceite, sou pecador. Muito distante eu andei, da tua existência duvidei. Sou pequeno, tão infame, Senhor. Me aceite por favor, Senhor. Sujo
e fraco, um miserável sou. Eu luto e não consigo derrotar meu eu, quem sou? No mal quero seguir, no bem que eu preciso não. Mais uma vez estou sem rumo, sem direção. E o vazio que senti me fez saber e descobrir. Não consigo ver mais chances para mim. Toque os meus olhos, cego estou. Quero te olhar, ver teu amor. Não me rejeites, me aceite, por favor. Vou em teus braços descansar, aos teus caminhos regressar. Me perdoe, me aceite, sou pecador. Muito distante eu andei, da tua existência duvidei. Sou pequeno, tão infame, Senhor, me aceite, por favor. Da vida de pecado me salvou. Vou em teus braços descansar, aos teus caminhos regressar. Me perdoe, me aceite, sou pecador. Muito distante eu andei, da tua existência duvidei. Sou pequeno, tão infame, Senhor. Me aceite, nos aceite, por favor, Senhor. Nos braços de Cristo nós encontramos o verdadeiro descanso para uma vida de santidade. É entendermos que nós dependemos dele e devemos estar ligados constantemente, assim como os ramos se ligam à videira, para receber dela o sorvo necessário para a frutificação, para a vida. É isso que acontece na vida cristã. Se a gente é apenas um cristão nominal, e se não gasta tempo com a palavra, com oração, se não gastamos tempo apresentando o Evangelho, apresentando Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, nós podemos secar, decair, definhar. Por isso Cristo convida a todos nós para esta vida de envolvimento, de relacionamento com Ele. E o resultado natural dessa relação será que nós vamos frutificar. Nós vamos produzir em nossa vida os frutos do Espírito. Por isso, amigo, vamos orar para que Deus continue nos abençoando em nossa jornada cristã e que nós possamos continuar crescendo em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra hoje, que nos mostra que podemos crescer em Cristo, que o Senhor deseja uma vida de proximidade, de intimidade com todos nós. Obrigado pelo exemplo que nós temos de Enoque, alguém que aprendeu a andar com o Senhor. Que nós possamos também aprender a andar contigo, confiar em Tuas promessas, esperar do Teu auxílio sempre, em toda e qualquer situação. Por isso, Pai, abrimos o nosso coração ao Senhor para que o Senhor faça morada, que o Teu Espírito more em nós e que o Senhor a cada instante nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Prepare a todos nós para a Tua volta. Abençoe os Teus filhos que aqui estão conosco nesse cenário da Novo Tempo, nesse auditório, nesse estúdio. E abençoe também os nossos amigos que estão em casa, sintonizados com a Novo Tempo. Que a Tua bênção alcance a cada um deles e seus familiares. Não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Obrigado, amigo, pela sua companhia no programa de hoje. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema da Palavra de Deus. Até lá.